Pessoal, aqui estamos novamente para mais uma aula de fenômenos de transportes. Aula 10, caracterização dos fluidos. Definição de fluido. Fluido é uma substância que não possui forma própria, assume o formato do recipiente que o contém, e quando em repouso não resiste a tensões de cisalhamento, deforma-se continuamente e irreversivelmente. A tensão de cisalhamento é a razão, a divisão, entre o módulo da componente tangencial da força e a área da superfície sobre a qual a força está sendo aplicada. A figura ao lado mostra que uma força qualquer F, aplicada sobre uma área A de um fluido, pode gerar duas componentes. A primeira é normal, perpendicular à superfície do fluido, e a segunda é tangente à superfície do fluido, chamada de força cisalhante. A primeira componente, já estudada na aula 4, dá origem à pressão. A segunda componente dá origem à tensão de cisalhamento, representada pela letra τ, e também é o quociente entre a força cisalhante e a sua área de atuação. Observe as equações. Tensão de cisalhamento. As unidades de tensão de cisalhamento nos diversos sistemas já estudados são: no sistema internacional, Newton por metro quadrado; no CGS, Dina por centímetro quadrado; e no FPS, Pound-Down por pé quadrado. Observe as relações entre as unidades. Agora vamos apresentar um experimento importantíssimo. Experimento das placas. Consideremos um fluido em repouso entre duas placas planas. Suponhamos que a placa superior, em um dado instante, passe a se mover sob a ação de uma força tangencial, como mostram as figuras seguintes. A força tangencial no fluido gera uma tensão de cisalhamento. O fluido adjacente à placa superior adquire a mesma velocidade da placa, princípio da aderência. Observe este experimento. Um corante na forma de bastão é colocado dentro de um tubo onde ocorre o escoamento de um líquido. Você está observando que a parte do corante que está em contato com a base permanece em repouso? Esse é o princípio da aderência. Voltamos ao experimento das placas. As camadas inferiores do fluido adquirem velocidades tanto menores quanto maior for a distância à placa superior, surgindo o perfil de velocidades do fluido mostrado na figura 2 ao longo da distância dy entre as placas. Também pelo princípio da aderência, a velocidade do fluido adjacente à placa inferior é zero. Como existe uma diferença de velocidade entre as camadas do fluido, ocorrerá então uma deformação contínua, dx, sob a ação da tensão de cisalhamento. O perfil de velocidades apresentará uma inclinação dθ, e todas as grandezas medidas ocorreram após um tempo de aplicação da força cisalhante, dt. Reunindo todas estas informações sobre o movimento do fluido, quando submetido a uma força cisalhante, podemos enunciar a lei de Newton. A tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade ao longo da direção normal às placas. Observe a relação da equação 2.1. Agora podemos definir a viscosidade absoluta ou dinâmica, representada pela letra μ. A definição de viscosidade está relacionada com a lei de Newton, enunciada no tópico anterior. Quanto maior a força cisalhante, maior o ângulo dθ de abertura do perfil de velocidades durante o intervalo de tempo dt. Para transformar uma proporção em uma igualdade, devemos acrescentar uma constante. A constante μ é a viscosidade dinâmica. Seu significado físico é a propriedade do fluido, através da qual ele oferece resistência às tensões de cisalhamento. O valor da viscosidade dinâmica varia de fluido para fluido,
E para um fluido em particular, esta viscosidade depende muito da temperatura. A viscosidade pode ser entendida como a velocidade com que um fluido se desloca. Quanto mais lentamente o fluido se desloca em uma determinada superfície, mais viscoso ele é. Observe para o experimento que está sendo mostrado. Verifica-se que cada um dos fluidos possui uma velocidade diferente de movimentação, portanto, uma viscosidade diferente. Os gases e líquidos têm comportamentos diferentes com relação à dependência da temperatura, conforme mostra a tabela seguinte. Os líquidos têm a viscosidade diminuindo com a temperatura. Observa-se um pequeno espaçamento entre as moléculas e ocorre a redução da atração entre elas. Já nos gases, a viscosidade aumenta com a temperatura. Observa-se um grande espaçamento entre as moléculas e ocorre aumento do número de colisões entre elas. Continuando a tratar da equação de viscosidade, observe o perfil de velocidades da figura 2. Podemos determinar uma equação simples que relaciona o seu ângulo de abertura dθ com as grandezas dx e dy. A tangente de dθ é dx dividido por dy. Para pequenos ângulos, a tangente é igual ao próprio ângulo, medido em radianos. Aplicando essa constatação da equação 3.2, na equação de tensão de cisalhamento, na equação 3.1, teremos, observe a figura. Esta última expressão, a equação 3.3, confirma a lei de Newton, apresentada no tópico 2.1 desta aula. Podemos ainda fazer uma simplificação para a última equação apresentada. Imagine a hipótese da velocidade dv variar linearmente com o comprimento dy. Observe a equação 3.4. V é a velocidade da placa superior e E é a distância entre as placas. A tabela seguinte apresenta as unidades de viscosidade dinâmica nos diversos sistemas que estudamos. No sistema internacional, Newton vezes segundo por metro quadrado, ou Pascal vezes segundo. No CGS, Dina vezes segundo por centímetro ao quadrado, chamado Poise. FPS, Pound-Down vezes segundo por pé quadrado. Observe as relações entre os sistemas. Viscosidade cinemática, representado pela letra grega Y. Uma outra forma de analisar a viscosidade de um fluido é combinar sua viscosidade dinâmica, μ, com sua massa específica, ρ. A grandeza obtida é chamada de viscosidade cinemática, Y. A tabela seguinte representa as unidades de viscosidade cinemática nos diversos sistemas que já estudamos. No sistema internacional, metro quadrado por segundo. No CGS, centímetro quadrado por segundo, chamado Stoke. No FPS, pé quadrado por segundo. Observe as relações entre as unidades. Classificação dos fluidos. Primeiro, fluido ideal. São aqueles cuja viscosidade é nula. Por definição, conclui-se que é um fluido que escoa sem perdas de energia por atrito. Nenhum fluido possui essa propriedade na prática. Segundo, fluido newtoniano. São aqueles cujo comportamento pode ser descrito pela lei da viscosidade de Newton, equação 3.3 desta aula. Sua viscosidade é constante e diferente de zero. Exemplos: ar, água, gasolina, diesel, álcool etílico, glicerina. Terceiro, fluido não newtoniano. São aqueles que não atendem à lei de viscosidade de Newton. Subdivide-se em várias categorias. Primeira, fluido pseudoplástico. A viscosidade diminui à medida que a tensão sobre ele é aumentada. Isto quer dizer que quanto mais tensão for aplicada, mais rapidamente ele flui. Exemplos: soluções poliméricas, suspensões coloidais, polpa de papel em água, tintas. Segunda categoria, fluido dilatante.
A viscosidade aumenta à medida que a tensão sobre ele é aumentada. Isto quer dizer que quanto mais tensão for aplicada, mais lentamente ele se move. Exemplos: suspensões de amido, suspensões coloidais, suspensão de silicato de potássio. Terceira categoria: fluido de Bingham. A viscosidade é constante durante todo o escoamento, como se fosse um fluido newtoniano. A diferença é que para que ele seja posto em movimento, ou seja, comece a escoar, é necessário fornecer uma tensão superior à tensão inicial, sem a qual este fluido comporta-se como se fosse um sólido. Exemplo: creme dental, maionese, ketchup, chantilly, clara em neve, lamas de argila e de poços de perfuração de petróleo. Este é um exemplo de um fluido não newtoniano. Observe que sua viscosidade muda de valor dependendo da circunstância. Quando a colherzinha é passada no fluido e aumenta-se a tensão de cisalhamento, ele aumenta a viscosidade. Viscosidade aparente, representado pela letra grega eta. Os fluidos não newtonianos podem ser matematicamente descritos como: observe a equação. Enquanto nos fluidos newtonianos a viscosidade dinâmica μ durante o escoamento é constante, nos fluidos não newtonianos a viscosidade varia de acordo com a deformação dθ sofrida pelo fluido. Por essa razão, foi definida a viscosidade aparente. A tabela seguinte apresenta as unidades de viscosidade aparente nos diversos sistemas que já estudamos, e são as mesmas da viscosidade dinâmica, no Sistema Internacional, no CGS e no FPS. Observe as relações. Encerramos a primeira parte da caracterização dos fluidos. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, reveja o filme. Um abraço.